Graça e paz, meu nome é Alex Paulo e o objetivo deste canal é promover o estudo sistemático da Palavra de Deus. Hoje nós iremos estudar a lição número 5 do segundo trimestre de 2020. Deus abençoe a cada um de nós e tenhamos um excelente estudo e um proveitoso tempo aqui falando um pouco das coisas de Deus e você aí ouvindo e atentando também para aquilo que nós estamos dizendo, sempre procurando na sua Bíblia e sempre também tendo a sua revista como sendo o guia para a lição desta videoaula. Deus abençoe a cada um de nós. Segundo o comentário bíblico Wiersbe, o capítulo 1 da carta aos Efésios fala sobre as posses que nós temos em Jesus Cristo. O capítulo 2 nos fala sobre a posição que devemos adotar em relação a Ele. Nós vamos analisar nesta videoaula a nossa leitura bíblica em classe da lição número 5 do nosso segundo trimestre de 2020. Analisando a nossa leitura bíblica em classe, nós entendemos que vamos estar abordando todos os tópicos e subtópicos desta lição. Vamos apenas revisar quais são esses tópicos e subtópicos que nós iremos estudar, iremos analisar nesta aula que está começando agora. Primeiro tópico, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Subtópico 1, nossa condição anterior. Subtópico 2, nossas ofensas e pecados. Segundo tópico, vivificados pela graça. Subtópico 1, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Subtópico 2, vivificados por sua graça. Tópico 3, a salvação não vem das obras. Subtópico 1, graça como meio de salvação. Subtópico 2, obras como evidência de salvação. Estes são os tópicos e subtópicos que a lição nos proporciona e estaremos analisando cada um deles através de uma análise mais criteriosa em cima da leitura bíblica em classe desta lição. Segundo o curso deste mundo, mundo descrito aqui não é o mundo físico, o planeta. Mundo aqui diz respeito ao sistema que rege a humanidade. Está lá em 1ª carta de João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno, o príncipe das potestades do ar. A carta aos Efésios é a que mais cita as potestades e principados do ar, dentre todos os livros do Novo Testamento. Governante ou príncipe eram palavras utilizadas no Antigo Testamento para se referir a um líder nacional, local ou tribal. Esse governador, entre aspas, controla uma parte do reino do ar. Paulo também fala sobre esse assunto em sua carta aos Colossenses, que assim como a carta aos Efésios, também foi escrita durante a mesma prisão domiciliar de Paulo em Roma. Efésios e Colossenses possuem muitas semelhanças entre si. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Potestade significa, segundo o dicionário, aquele que manda. O diabo tem ao seu comando todos os anjos que foram expulsos do céu, quando da rebelião de Lúcifer. Lembre, uma terça parte dos anjos foi expulsa dos céus. Anjos são milhares, milhares e milhares. Nós não temos como mensurar quantos anjos continuaram no céu e quantos anjos desceram com Lúcifer. É importante observar, porém, que todo esse poder é controlado por Deus. Martinho Lutero, uma certa vez, comparou o diabo como um cão que Deus tem preso por uma corda a ele. Deus delimita essa corda segundo sua vontade e critérios próprios. Do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Desobediente é aquela pessoa que contraria as regras, a ordem estabelecida. Aquela pessoa que desvia-se do que é correto, que insurge contra a liderança, que insurge
contra o líder e seu comando. Deus está no comando de tudo, mas o espírito chamado Satanás tem enganado a muitos e feito com que muitas pessoas se rebelem contra Deus. Antes andávamos nos desejos da nossa carne. Andar aqui tem o sentido de conformidade, prosseguir. Também tem a conotação de conformidade, aceitação. Eu não faço o que é errado. Eu não aceito fazer o que é errado. Eu não concordo com o que é errado. Eu até não posso mudar isso, mas que os outros façam. Eu não vou fazer. Eu não vou aceitar. Isto foge dos meus princípios. Carne aqui não retrata o físico, mas o espiritual. Carne aqui tem o sentido da natureza terrena, pecaminosa, corruptível do ser humano. Podemos dizer que o carnal é contrário ao que é espiritual. São elementos antagônicos entre si, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Se carne, como já vimos, é a natureza humana e pecaminosa, os pensamentos relacionados a ela também estão poluídos. Devemos direcionar os nossos pensamentos para aquilo que é bom e agradável diante de Deus. Paulo também menciona esse assunto em uma outra carta, também escrita na mesma prisão domiciliar em Roma, a carta aos Filipenses. Lá, no capítulo 4, versículo 8, encontramos: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, misericordioso, esse é um dos atributos de Deus. Embora o homem, após o pecado original, herdado pela queda de Adão e Eva no paraíso, ter caído e tendo ficado afastado do seu Criador, Deus sempre fez questão de uma reaproximação com sua criatura. E aqui, criatura não tem qualquer conotação pejorativa, mas dá a ideia de criação, de ser criado, de passar a existir. Deus não se contentou com o distanciamento de sua obra-prima, porque a criação do homem e a criação da mulher constituem o coroamento da obra de Deus, iniciado com a luz que ele fez que existisse. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, ele disse Deus: haja luz e houve luz. E a partir daí, Deus dá o início ao processo da criação. Também nesse texto, temos uma prova que Deus não escolheu um grupo seleto para ser salvo e os demais para serem condenados. Misericórdia é um atributo de Deus que alcança toda a humanidade. Se Deus, conhecendo as pessoas que fazem coisas erradas, reprováveis, não tivesse delas compaixão, poderia isolá-las, uma vez que elas já haviam se autocondenado e se isolaram da presença de Deus. Deus poderia pensar que continue fazendo o que é errado, o que é mal, já estão condenados e reservados para a perdição eterna. Porém, Deus resolve oferecer a reconciliação por intermédio de seu Filho e vivificar essas pessoas mortas espiritualmente. Deus escolheu a nação de Israel para ser uma nação diferenciada das demais, uma nação sacerdotal. Está lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Porém, a nação de Israel não aceitou tão honroso convite. E esse mesmo privilégio alcançou então o povo gentil, os não-judeus. Porém, eu tenho certeza que mesmo que a nação de Israel houvesse aceitado o convite de Deus, nós também, em um momento ou outro, também seríamos alcançados por sua misericórdia.
pois o povo de Israel ainda é hoje especial. É um povo especial para Deus, mas Ele ama a toda a humanidade. Deus não mudou o seu conceito. Como se falasse, como Israel não aceitou a minha proposta, eu vou tomar para mim um outro povo que eu não salvaria a princípio, mas agora vou salvar esse povo. Não. Deus disponibiliza a salvação em seu Filho para toda a humanidade, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. O texto não se refere à morte física, mas morte espiritual. Quando Eva, lá no jardim do Éden, conversa com a serpente, que estava sendo naquele momento possuída por Satanás, recebe a seguinte pergunta. Está em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Na verdade, a serpente não estava perguntando nesse momento, mas estava afirmando categoricamente. A serpente falou uma meia-verdade para Eva. Não houve realmente a morte física, porém foi consumida a morte espiritual. Eva estava pensando na morte física, embora ela nem soubesse o que realmente seria a morte. Eva só veio a entender o real sentido da morte, a morte física, quando foi separada definitivamente de seu filho Abel. Conta a tradição islâmica, lembre-se, é uma tradição, não consta na Bíblia, que após Caim matar Abel, o diabo foi até Eva e lhe disse, Abel está morto. Ao que Eva lhe pergunta, o que significa estar morto? Então a serpente explica a Eva, você nunca mais verá Abel. Consumindo o ato pecaminoso, a morte espiritual se aloja nos caminhos do homem. A serpente consegue seu intento. Assim como Satanás foi desalojado da glória de Deus, devido ao seu orgulho pecaminoso, ele conseguiu que Adão e Eva fossem desalojados do paraíso por se rebelarem contra Deus, por desobedecerem à ordem de Deus. Eva não fazia ideia de todas as mudanças que haveriam devido ao seu ato impensado de comer o fruto proibido. E certamente nada mais voltou a ser o que fora no princípio. Acabou ali a era da inocência para iniciar a era da consciência. Além da morte espiritual, onde existe a separação entre Deus e o homem, aqui também nos fala da morte moral. Segundo o dicionário, moral é o conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. É através da moral que fazemos distinção entre o que é certo e o que é errado. Através da moral, o homem conhece seus limites. Esses limites e a diferenciação do que é certo e errado estão intrínsecos no homem, ou seja, fazem parte de sua essência. Uma vez mortos moralmente, não conseguimos mais fazer tal distinção. E quando se faz tal distinção, não há mais o cuidado de fazer o que é certo. Posso fazer o que é errado, desde que isso me traga alguma vantagem pessoal. Essa é a morte moral. De tanto pecar, de fazer o que é errado, de afastar-se deliberadamente da presença de Deus e brincar com o pecado, com o que é errado, de tanto fazer o que é mal, a pessoa pode chegar a um extremo em pensar que tanto faz agir certo ou errado, pois sua mente fica cauterizada pelo erro. Nesse caso extremo, o homem pode até mesmo cometer o chamado pecado imperdoável contra o Espírito Santo, quando para ele o sagrado não tem mais valor, e não pensa em um só momento em voltar atrás em sua vida perversa. Desiste definitivamente de Deus e abomina a obra salvadora de Jesus Cristo. O pecado imperdoável não está sendo analisado aqui. Não é esse o assunto. Mas já que falamos nele, é importante destacar que a morte moral pode ser desfeita com a vivificação ofertada por Deus, que, como já mencionamos, se constitui na ressurreição espiritual para uma nova vida, uma nova conduta. Mas quem cometeu o pecado imperdoável não aceita ser ressuscitado espiritual e moralmente. Mas uma regra muito básica:
para alguém que quer saber se cometeu ou não cometeu o pecado imperdoável. Se você está preocupado em não ter cometido esse pecado, você não o cometeu. Quem já cometeu ele não tem o mínimo interesse em saber se cometeu ou não, pois para ele tanto faz. Mortos em ofensa. A humanidade foi má. A descendência de Caim foi extremamente perversa. Prova disso é que o primeiro relato de uma poesia na Bíblia Sagrada foi feita por um descendente de Caim, chamado Lameque, descendente da quinta geração de Caim. Ele foi o primeiro homem a ter duas mulheres. O primeiro caso de bigamia. Lameque era um assassino cruel. Lameque achava perfeitamente normal matar e, mais do que isso, fazia poesia para propagandear sua dureza. Está lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 23. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. O homem ainda hoje continua fazendo maldade. E essa maldade abriu um precipício entre Deus e sua criatura. Essa maldade constitui-se morte, morte espiritual e morte moral, separação de Deus. Porque Deus é tão maravilhoso, tão glorioso, puro e santo, que não pode conviver com o pecado, com falhas, com trapaças. Nos vivificou juntamente com Cristo. Segundo o dicionário, vivificar significa restituir a vida, reanimar. Se a maldade do homem o fez morrer espiritual e moralmente, Deus o reanima, lhe restitui a vida. Vivificar aqui traz a ideia de ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, nós também fomos ressuscitados da morte espiritual e moral. Renascemos para uma nova condição de vida. Recebemos uma nova chance ofertada por Deus. Chance essa advinda da abundante misericórdia de Deus. Mesmo o homem não tendo a mínima condição de ser salvo, Deus ainda assim provê a salvação através de seu próprio Filho. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Podemos retratar aqui a ressurreição moral e espiritual da qual já citamos anteriormente. E aqui também espelha a ressurreição física que acontecerá para aqueles que morreram salvos em Cristo, que por ocasião da volta de Jesus serão ressuscitados com o seu corpo perfeito, para logo em seguida serem revestidos de um corpo de glória para subir até as nuvens e encontrar-se com Jesus. João, capítulo 14, versículo 3, diz assim: E quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, o advento da ressurreição não será apenas para os salvos. Os ímpios também serão ressuscitados em um outro momento, porém voltarão a viver para a condenação eterna. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 5.
mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Deus quer mostrar para gerações futuras que Ele é misericordioso. Alguns comentaristas bíblicos relacionam séculos vindouros com o milênio que Jesus vai implantar aqui no mundo, onde toda a humanidade reconhecerá sua bondade e misericórdia. Ele irá reinar como soberano neste mundo durante 1000 anos literais. Graça vem do grego charis e significa favor imerecido. Segundo o comentário bíblico Matthew Henry, o pecado é a morte da alma e a graça na alma é a nova vida na própria alma. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A única forma aceitável de ser salvo é render-se a Deus e testemunhar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não existe outra possibilidade. Deus provê a salvação para o homem. Se a salvação fosse meritória, ninguém se salvaria, pois, por melhor que a pessoa seja, por mais boas que sejam suas obras, a vontade de ajudar os outros com sinceridade, ainda assim, a salvação seria inatingível. Ninguém pode se gloriar por ser salvo. O salvo dá glórias a Deus, só a Ele, porque dele vem a salvação para a humanidade, única e exclusivamente pela misericórdia de Deus. Não fizemos boas obras para sermos salvos. Devemos fazer boas obras porque somos salvos por Deus e queremos frutificar, dar bom testemunho, ajudar ao nosso próximo. Fazer uma apologia com a morte espiritual, nós não merecemos ser acordados por Deus para uma nova vida. Isso só acontece porque Ele nos ama e quer o melhor para nós. Mesmo Deus tendo nos acordado para essa nova condição de vida, nós continuaremos sempre à deriva do pecado. Isso faz parte da nossa natureza. Por isso, a importância de continuarmos vigilantes para continuarmos também firmes nas promessas de Deus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Feitura diz respeito a ser feito, ser criado. Nós fomos criados por Deus. A feitura é propriedade de quem o fez, de quem construiu. O homem foi criado para fazer boas obras. O homem foi criado para o bom convívio entre si. O homem foi criado para ter uma vida abundante diante de Deus. O inimigo tenta a todo instante distorcer esse projeto original de Deus. O homem foi criado para fazer o que é bom e justo, mas o pecado original implantado pelo próprio homem ao pecar no Jardim do Éden é que causou uma distorção, um descaminho desse processo estabelecido por Deus. Deus sabia que isso iria acontecer. Por isso, antes da fundação de tudo, foi gerado pela Trindade o glorioso propósito para a salvação de toda a humanidade. Concluímos assim o nosso comentário em cima da leitura bíblica em classe desta lição. Eu gostaria de perguntar a você e que você, por gentileza, respondesse nos comentários. Ficou melhor assim, nós analisarmos, ao invés de tópico e subtópico, mas analisarmos a leitura bíblica em classe? Você gostou dessa nova abordagem? Ou você prefere que tópico e subtópico sejam cada um deles destrinchados para que a gente tenha um melhor aproveitamento? Na sua opinião, qual é o melhor aproveitamento? É nós fazermos da maneira que fizemos hoje ou é nós analisarmos tópico e subtópico? Então, eu convido você a participar da nossa pesquisa. Precisamos que você nos ajude, que você opine, precisamos que você curta esse vídeo, que você passe esse canal para outras pessoas, enfim, que você nos ajude no ministério da evangelização através do ensino da Palavra de Deus. Deus abençoe a cada um e obrigado por ter ficado até aqui.